Bom dia, galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a geometria dos quadros de speed, né? Os diferentes formatos que existem no mercado. A gente vai tentar passar para vocês um pouquinho de como funciona isso posto em prática, ok? Vamos comigo. Eu vou usar como exemplo aqui a minha bicicleta. Você pode reparar que é um quadro que o top tube, a parte de cima do quadro, ela não é paralelo ao solo, ela tem uma caída no seu top tube. É uma bike considerada endurance, é uma bicicleta que prioriza o conforto. Ela é muito utilizada em provas de longas distâncias, onde você tem muitas subidas, muitas montanhas, e ela consegue te dar um conforto melhor na hora da pedalada. Eu tracei ali de barbante uma linha branca, que é para vocês conseguirem ver exatamente onde seria o top tube se fosse uma bike racing, ou seja, uma bike com top tube paralela ao solo, que iria priorizar unicamente a velocidade, independente da posição de pedalar do ciclista. Ela é voltada para a velocidade. Então, até então, nós temos dois tipos de quadro. O Endurance, que é esse que vocês estão vendo agora. Nós temos o quadro Racing, que é um quadro que prioriza unicamente a velocidade, que seria designado pela linha branca ali. Se a linha branca fosse paralela ao solo, a linha branca eu digo onde tem um top tube, seria um quadro que iria priorizar unicamente a velocidade. Uma outra diferença em relação ao quadro Endurance para o quadro Racing é em relação ao garfo, posicionamento do garfo. Vocês percebem que existe uma curva neste garfo. Isso significa que esse garfo prioriza a dirigibilidade. O quadro de uma Racing, o garfo de uma Racing, ele é totalmente reto. Visando unicamente a parte da velocidade. Eu tracei uma outra linha aqui embaixo, que ela é referente à distância entre eixos, né? Numa bike endurance, a distância entre eixos é ligeiramente maior. Por quê? Ela te dá uma dirigibilidade melhor em altas velocidades. Então, como eu falei, esse é um quadro utilizado em provas que envolvem montanhas, grandes subidas. Logicamente que quando você sobe, você tem que descer também. Então, quando você está descendo uma montanha em alta velocidade, você tem uma dirigibilidade melhor com esse tipo de quadro, com uma distância maior entre eixos. Em uma bike racing, a distância entre eixos ela é ligeiramente menor. O outro quadro que eu vou falar para vocês agora, ele é o quadro amplamente utilizado em enduro, é o chamado time trial. É um quadro com uma geometria bem diferente desses modelos utilizados aqui. Ele prioriza unicamente a parte da velocidade. Ele tem a distância entre eixos ainda menor e ele tem, geralmente, uma geometria no próprio quadro, onde a roda acaba se encaixando no quadro. Como geralmente são quadros todos em carbono, a geometria do quadro permite que ele faça uma espécie de uma entrada nesta parte aqui do seat tub, onde a roda acaba encaixando ali, diminuindo muito a distância entre o eixo da bicicleta. Uma das vantagens do quadro de endurance é que, mesmo uma pessoa mais baixa, consegue utilizar esse tipo de quadro, porque vai fazer ajustes unicamente no tamanho do canote. O que não aconteceria no caso se fosse um quadro de racing ou um quadro de time trial. O tamanho de um quadro desses, ele é sempre definido pelo tamanho do seat tub, ou seja, a distância entre o meio do eixo central até a parte de cima onde você encaixa o canote. Este tubo ele é chamado de seat tub.
Então a medida em centímetros deste tubo vai ser o que vai indicar o tamanho do quadro. Então você tem quadros aí de várias medidas diferentes. Tudo vai depender do seu tamanho, ou mais especificamente, do tamanho do seu cavalo, que vai ser algo que a gente vai falar depois em outro vídeo. Então, basicamente, tipo de quadro Endurance, esse modelo. Você tem o quadro Racing. E você tem o quadro Time Trial. Hoje em dia, os quadros mais utilizados, que você encontra mais para poder vender em lojas de departamento, em lojas do ramo, é esse quadro Endurance. Devido assim à sua ampla aplicação em relação a grandes pedaladas, é um quadro excelente. Queria fazer uma observação aqui em relação à medida do quadro das bicicletas de Endurance, que na realidade eu disse que a medida dos quadros sempre está relacionado à medida do seat tub, né, que é esse cano aqui onde encaixa o canote da bicicleta. No caso da bicicleta Endurance, essa medida ela é feita também em cima de uma linha imaginária. Então, no caso, a medida deste quadro é esta parte aqui, que é paralelo ali ao head tube, ou a parte da frente do quadro, paralelo até o canote aqui. Então eu pego daqui até a parte do meio do movimento central. Esta vai ser a medida de uma bicicleta Endurance, ok? Se você for lá pegar 1 metro e tirar a medida unicamente ali no quadro Endurance do seat tub, vai dar um valor menor do que o fabricante está indicando, porque é necessário traçar essa linha imaginária. Para os outros dois tipos de quadro, para o Race e para o Time Trial, como a linha do top tube é paralela ao chão, então a medida é exatamente do jeito que eu falei. Um abraço.